Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. La situation du pays, la Centrafrique, est toujours très fragile, avec des zones où les rebelles continuent à sévir et à faire la loi et les désordres, surtout les désordres, et avec une fragilité aussi économique et politique très forte. Le système éducatif est toujours très fragile. Instabilidade económica e política, sistema educativo muito frágil, muitas zonas onde grupos armados, grupos rebeldes lançam ataques e ditam a lei. Este país é a República Centro-Africana e quem acabamos de escutar é Aurélio Gazera. Este missionário carmelita foi nomeado pelo Papa Francisco bispo coadjutor da Diocese de Bangassou e vai tomar posse já daqui a poucos dias, a 9 de junho. A situação neste país de África, o trabalho da Igreja num ambiente marcado fortemente pela violência e pela pobreza e a missão que espera o novo bispo são temas para debater no programa de hoje que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país e por outro continente. Vamos até à Ásia e vamos falar das Filipinas. Isto a propósito de um curso de formação para catequistas que vai ter lugar na ilha de Mindanao daqui a poucos dias, já em junho. Para se perceber a importância deste curso, que é apoiado pela Fundação AIS, é preciso primeiro olhar com atenção para as Filipinas e, claro, para Mindanao. E primeiro, é preciso lembrar, Catarina, que as Filipinas são o país asiático onde há o maior número de cristãos, de católicos. É verdade, Paulo. Podemos dizer então que 90% da população, dos cerca de 110 milhões de habitantes, são cristãos e a grande maioria são de facto católicos. Isto é uma situação, é uma realidade que já vem desde os tempos da presença espanhola nesta região, Paulo. Os muçulmanos são a segunda religião mais importante, com aproximadamente 5 a 6% da população, mas estão quase todos concentrados nessa grande ilha que é a ilha de Mindanao e que tem, Catarina, um estatuto especial. Sim, Paulo, é a região autónoma muçulmana de Mindanao. Portanto, Exato. É uma região que tem, como o Paulo disse, está de facto um estatuto especial e que inclui 5 províncias predominantemente muçulmanas no sul das Filipinas, Paulo. Portanto, podemos dizer de alguma forma que as Filipinas são um país, mas com duas realidades religiosas distintas. Por um lado, é um país maioritariamente cristão, mas nessa ilha de Mindanao, na enorme ilha de Mindanao, isso muda e aí predomina o Islão. É verdade, Paulo, e de facto estamos a falar de uma ilha enorme e só para termos um termo de comparação, Paulo, Mindanao tem 97.500 km². Portugal tem cerca de 93.000 km², portanto é uma ilha maior do que Portugal. E nessa ilha predomina então o Islão. Apesar do estatuto autonómico que a Catarina referiu, por lá existe uma insurgência radical, com grupos armados a reclamarem a criação de um Estado Islâmico independente. Tudo isto é para explicar, de facto, a importância deste curso, da iniciativa da formação de catequistas que vai começar agora no mês de junho e que tem, Catarina, o apoio da Fundação AIS. Sim, Paulo, portanto o objetivo deste programa, que é como o Paulo acabou de dizer então, apoiado pela Fundação AIS, é o então de preparar os catequistas e outros líderes leigos católicos para melhor poderem difundir e fortalecer as bases da fé das suas comunidades católicas, capacitando-as então também para o diálogo interreligioso com a população muçulmana desta ilha. O grande mentor deste curso é o padre Sebastiano Dambra, que fundou há 4 décadas o movimento Silsilah, um movimento que tem como grande meta a promoção do diálogo interreligioso nesta região das Filipinas. Exatamente, Paulo. E já agora é importante também dizermos, Paulo, que a Fundação AIS, já desde há cerca de 20 anos, é parceira deste projeto, deste importante movimento para o diálogo entre religiões, que foi fundado, então, como o Paulo disse, pelo padre Dambra. O movimento Silsilah, já o sabemos, então, procura ser, digamos assim, uma semente de paz numa região onde a religião precisa ainda muito de concórdia, precisa muito de diálogo, de compreensão mútua. O padre Sebastiano Dambra, que vamos escutar já de seguida, é o rosto deste movimento e é também
um grande amigo da Fundação AIS. Podemos dizer que juntos o Padre Dambra e a Fundação AIS têm sido cúmplices nesta aventura de diálogo entre religiões, que é também uma aventura de amor. Io sono padre Sebastiano Dambra del Pime, sono nelle Filippine. Dopo alcuni anni della mia missione ho iniziato il movimento di dialogo che è abbastanza conosciuto nelle Filippine e anche in altri posti, che si chiama Silsila Dialogue Movement, un movimento che mette insieme musulmani, cristiani, persone di diverse religioni per parlare di pace, per costruire una cultura di pace. Una delle attività che portiamo avanti da tanti anni è un corso che noi chiamiamo Silsila Summer Course o Muslim Christian Dialogue. Invitiamo musulmani e cristiani, leaders che stanno con noi e apprendono, sanno qualcosa di più sull'Islam, sul cristianesimo e fanno un'esperienza comune. In quel periodo c'era con me un padre che si chiama Padre Salvatore Carzedda, anche lui del Pime. Noi eravamo insieme nella missione, nella prima missione di Siocon, e poi è venuto a lavorare con me nella missione, diciamo, del dialogo interreligioso. Quindi facevamo questo summer course. E durante quel summer course, una notte, mentre lui andava verso la casa del Pime, è stato raggiunto da una motoretta, il tipico esempio della motoretta con il killer di dietro, e Padre Salvatore è stato ucciso. Direi che questo movimento di dialogo Silsila vive sulla esperienza del martirio di Padre Salvatore. Questo amico è diventato un segno del nostro impegno per il dialogo interreligioso. Nelle Filippine, come in tante altre parti del mondo, i cristiani sono messi alla prova, e grazie anche alla Church in Need che ci aiuta, noi facciamo diversi programmi, portiamo avanti diverse iniziative e continuiamo con speranza. Mi auguro proprio che questa esperienza che ho raccontato possa essere un momento di riflessione per tanti. Foi o Padre Sebastiano Dambra a recordar algumas das iniciativas levadas a cabo ao longo dos anos pelo movimento Silsilá, e a recordar também o assassinato do Padre Salvatore, para se perceber bem a importância deste projeto, a importância de se promover o diálogo nesta região. Basta lembrar o atentado que aconteceu a 3 de dezembro do ano passado, numa missa no primeiro domingo do Advento na Universidade de Mindanao. Um atentado que causou 4 mortos e que foi reivindicado, Catarina, pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Sim, Paulo, e importa também dizer aqui aos nossos telespectadores que nem o local, nem a data do atentado foram escolhidos ao acaso. Portanto, esta missa marcava, então, como o Paulo acabou de referir, o primeiro domingo do Advento, um período em que os cristãos começam a preparar, então, para celebrar o Natal, claro, e, portanto, grande parte da comunidade estava ali reunida, estava ali presente. Portanto, normalmente, Paulo, aos domingos, esta missa tem cerca de 300 a 400 fiéis, e neste dia, como se tratava de um domingo, então, especial, o primeiro domingo de Advento, portanto, o número de fiéis presentes ainda era maior. Um atentado que foi testemunhado por uma mulher, Arlene Francisco, que sobreviveu à explosão e que haveria de contar, dias depois, tudo o que aconteceu numa mensagem que enviou para Lisboa, para a Fundação AIS. Já iremos recuperar as suas palavras, mas para já, Catarina, quem é esta mulher? Bom, Paula, a Arlene Francisco é uma pessoa muito importante dentro da comunidade local. Ela tem 48 anos de idade, é a secretária do capelão e da comunidade católica universitária. Estava, de facto, como o Paulo acabou de dizer, muito perto do local onde ocorreu este atentado, portanto, no ginásio da Universidade Estatal de Mindanao, quando explodiu então uma bomba, minutos depois de ter começado então esta missa do primeiro domingo de Advento, no passado dia 3 de dezembro do ano.
ano passado. Muito bem. Por sorte, Arlene escapou sem qualquer ferimento, mas o mesmo não aconteceu com algumas das pessoas que estavam perto de si. E ela relata-nos isso. É verdade, Paulo. E de facto, a Arlene escapou ilesa a este atentado, assim como os seus 3 filhos, que estavam presentes como acólitos, portanto, estavam junto ao altar, mas algumas pessoas que estavam perto de si não sobreviveram, claro. E como ela nos conta, portanto, a missa estava a começar, portanto, foi pouco passava das 7 horas da manhã e os fiéis estavam-se a preparar para escutar a primeira leitura durante a missa, quando se deu então esta explosão, Paulo. A Arlene, já sabemos, sobreviveu ao atentado, mas desde então diz-nos também que não consegue esquecer o que viu, não consegue esquecer, no fundo, tudo aquilo que assistiu. O que é completamente compreensível, Paulo, não é? Portanto, ela de facto não consegue esquecer, ou não conseguirá esquecer tão cedo. Está traumatizada. Claro, portanto não conseguirá esquecer os gritos, portanto toda a violência, não consegue esquecer todas aquelas pessoas que viu ao seu lado, os corpos das pessoas que estavam ao seu lado e que estavam caídos, e alguns mortos, outros feridos. Portanto, é de facto uma verdadeira tragédia que se abateu uma vez mais, Paulo, sobre esta comunidade, sobre esta pequena comunidade cristã que vive então nesta região das Filipinas. Este atentado em Mindanao, no sul das Filipinas, uma região onde predomina, como já sabemos, a comunidade muçulmana, deixou de novo os cristãos em sobressalto. Logo depois do atentado, Arlene Francisco, secretária do capelão da Universidade local, escreveu-nos uma pequena mensagem a contar tudo o que tinha acontecido. Uma mensagem que vamos agora ler para si. Chamo-me Arlene Francisco e sou do campus principal da Universidade Estatal de Mindanao, na cidade de Marawi, nas Filipinas. Sou a secretária do capelão e da comunidade católica. Estava no ginásio de Dimaporo quando a bomba explodiu no dia 3 de dezembro. Por volta das 7 horas e 5 minutos começou a missa. Estávamos a cantar o Kyrie. Depois do Kyrie, o padre fez uma pequena oração e as pessoas responderam Amém. De seguida, sentámo-nos para escutar a primeira leitura. Foi nesse momento, enquanto nos íamos sentar, que vi uma faísca e... Bum! Toda a gente ficou em estado de choque. Vi 4 corpos caídos. Um deles estava totalmente queimado. Meu Deus! A outra metade do corpo de uma mulher estava queimado e havia partes de pernas espalhadas por ali. Meu Deus, foi realmente chocante. Eu e os meus 3 filhos fomos assistidos porque eles eram os acólitos na altura e precisávamos de ajuda o mais cedo possível. Uma semana depois da tragédia, o nosso bispo Dom Edwin de la Peña, arcebispo de Cagayan de Oro, e alguns dos membros católicos promoveram orações de solidariedade para com todas as vítimas. A partir de agora estamos a tentar seguir em frente, na esperança de que não volte a acontecer mais nenhum atentado no futuro. Precisamos também das vossas orações. Foi Arlene Francisco que sobreviveu a um atentado à bomba nas Filipinas. E agora vamos até à Turquia, um país especial que se estende por 2 continentes, a Europa e a Ásia, um país que tem mais de 85 milhões de habitantes, mas, no entanto, tem apenas cerca de 150 mil cristãos. E, apesar disso, é riquíssima a história. Por lá andaram São Paulo, São João e por lá também, diz a tradição, viveu a Virgem Maria. E falo agora da Turquia porque, recentemente, Dom Martin Kmetek, o arcebispo de Esmirna, esteve na sede da Fundação AIS Internacional, na Alemanha, e disse que este país é uma verdadeira terra santa esquecida. E falou de alguns dos projetos que estão a ser promovidos localmente. Mas para já, Catarina, vamos falar um pouco de Esmirna. Esta é uma diocese enorme também. Sim, Paulo, sem dúvida. É, de facto, a arquidiocese de Esmirna é enorme, tem aproximadamente 100 mil km², mas abriga apenas então os tais 150 mil cristãos e apenas 5 mil católicos, Paulo. Portanto, estes são essencialmente descendentes de italianos, de franceses e de outros europeus que se estabeleceram nesta região durante já o Império Otomano.
muçulmano. Portanto, mas há cada vez menos fiéis, principalmente por causa da imigração, Paulo. No entanto, nos últimos anos, a chegada de imigrantes de outros países, portanto, todos os imigrantes católicos oriundos de outros países, nomeadamente da Ásia e da África, têm compensado, digamos dessa forma, esta queda do número de católicos presentes. Mas com o número muito reduzido de fiéis, eu calculo que a Igreja, neste caso a Arquidiocese, não disponha, digamos assim, dos meios suficientes para manter sozinha todo este legado histórico que eu estava a referir, nomeadamente a preservação das igrejas e outros edifícios. Não, de todo, Paulo, e por isso é tão importante esta ajuda então que a Fundação AIS tem dado. Portanto, nos últimos anos, Paulo, a nossa Fundação já investiu, digamos desta forma, quase 500 mil euros, aproximadamente 485 mil euros em 12 projetos então com esta Arquidiocese de Esmirna, incluindo a reconstrução de igrejas, a ajuda a refugiados cristãos e também o apoio à formação de seminaristas. Além disso, Paulo, a nossa ajuda tem-se materializado também no apoio de emergência a todos os refugiados que têm chegado principalmente da zona do Médio Oriente e de África, e também ao fornecimento de materiais catequéticos. Muito bem. Com uma comunidade tão pequena, é normal não haver muitas notícias sobre os cristãos da Turquia, a não ser que ocorra alguma coisa de grave ou de extraordinária, como aconteceu, recordo, em janeiro deste ano, em que houve um ataque armado, Catarina, numa igreja. É verdade, Paulo. Portanto, foi no último domingo de janeiro. Portanto, homens armados então entraram na igreja de Santa Maria das Peris, em Buyoderi, nos arredores de Istambul, quando decorria então uma missa, matando um dos fiéis e provocando vários feridos, Paulo. Na altura, o Papa Francisco lamentou de imediato este ataque, que foi prontamente também reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Obrigado, Catarina. Como nós dissemos há pouco, o arcebispo de Esmirna esteve na sede internacional da Fundação AIS, isto na Alemanha, claro, mas é comum vê-lo a apadrinhar projetos da Igreja em diversos países. Um dos casos mais recentes foi na Bulgária, onde ele esteve na inauguração de uma rádio católica. Uma rádio que tem também, Catarina, o apoio da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e deixe-me, aliás, dizer que o apoio aos meios de comunicação social e muito especialmente às rádios tem, de facto, que tem um papel extraordinário na evangelização. É algo que faz parte da matriz, da missão da Fundação AIS. Portanto, isto é muito comum, por exemplo, em países de África, em que, por vezes, os velhos rádios da pilhas são, de facto, essenciais e o único meio para manter esta ligação entre a comunidade e a Igreja. Mas o Paulo falava então desta rádio católica apoiada pela AIS na Bulgária. Penso que foi em 2022, se não me falha a memória. Portanto, é um projeto que viu então a luz do dia graças à coragem e à iniciativa então de um frade franciscano polaco, o padre Jaroslav. Muito bem. E o arcebispo de Esmirna, de que estivemos a falar, esteve então presente precisamente no arranque dessas emissões e gravou na ocasião uma brevíssima mensagem em que enaltece o trabalho do frade Jaroslav, mas também que é também conhecido como o padre Jarek, para o arranque desta rádio na Bulgária. Vamos recuperar agora essa declaração. My name is Martin Kmetets. I am Archbishop of Archdiocese of Smyrna in Turkey, and originally I am a Franciscan, and I am a great friend of Father Jarek, who invited me for this occasion. I wanted to share the joy of great work that he and his friars and all who are working in this work have done. It was a beautiful occasion to celebrate the outbreak of Christian voice on the media as radio. And I think that in this occasion we have to thank also Kirchenot, organization that helps this project, these pastoral projects, which are very, very important for our time. I wish that this radio would bring good news to everyone who will have the chance to hear, and that it would help by the intercession of the Virgin Mary for the conversion of hearts to Holy Heart, Sacred Heart of Mary and Sacred Heart of Jesus. Thank you.
deste testemunho do arcebispo de Esmirna, na Turquia, sobre o arranque das emissões de uma rádio católica na Bulgária, uma rádio que tem o apoio da Fundação AIS. Vamos agora até Aveiro, onde decorreu há 2 semanas a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Na ocasião, Dom António Moiteiro falou para o nosso programa e destacou alguns dos aspectos do trabalho da Fundação AIS. Vamos conferir as suas palavras. A Fundação denuncia e faz muito bem. A Fundação procura ajudar e faz muito bem. Mas quando nós evangelizamos e quando a Fundação, que nós vamos vendo através dos vossos boletins, quando ajuda este mosteiro, quando ajuda aquela paróquia, quando ajuda aquela diocese, quando faz formação ajudando nos seminários para as novas vocações nativas, eu penso que este é o trabalho melhor que podemos na luta contra a perseguição religiosa, porque nós temos de pensar sempre o Evangelho como aquilo que Jesus disse: ide e fazer discípulos. E necessariamente o fazer discípulos é fazer pessoas que vivem o Evangelho. Concretamente, não há Evangelho sem o mandamento novo do amor. E o mandamento novo do amor é aquilo que nos identifica. E eu penso que a denúncia é muito importante, a ajuda é muito importante, mas é complementada sempre com a formação. E de Aveiro, das palavras de Dom António Moiteiro, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja desta região do globo. A visita do Papa Francisco a 4 países do Sudeste Asiático entre os dias 2 e 13 de setembro está já a gerar uma grande movimentação aqui em Macau e também em Hong Kong. O Papa Francisco, durante esse período do mês de setembro, irá visitar a Indonésia, a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Aqui em Macau foram já feitas várias entrevistas a padres timorenses que passam aqui pelo território com muita frequência e também a alguns residentes de Macau que são oriundos de Timor-Leste. Todos eles mostram uma grande alegria por o Papa Francisco se deslocar ao mais novo país da Ásia, mostrando que esta viagem é como que um complemento, muitos anos depois, da grande viagem que o Santo Papa João Paulo II fez também ao Sudeste Asiático e, nomeadamente, a Timor-Leste. Dizem alguns que este é um fecho de ciclo para um novo Timor-Leste que também no catolicismo continua a ter as suas raízes e a crescer com muita pujança. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos ainda muito para lhe apresentar. Nós vamos ao encontro do missionário Aurélio Gazera, que o Papa nomeou bispo coadjutor de Bangassou, na República Centro-Africana, e vamos ainda falar de Cabo Delgado, da situação humanitária trágica que se vive na região e da campanha de solidariedade da Fundação AIS para com Moçambique. Mas tudo isso será só depois de um breve intervalo. Até já! They are giving us hope and they are putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء.
عشان يعرفوا انه الله ما راح يتخلى عنهم مثل ما عمل ابونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. No arranque do programa, nós escutámos o missionário carmelita Aurélio Gazera, que o Papa Francisco nomeou em fevereiro como bispo coadjutor de Bangassou, uma enorme diocese na República Centro-Africana. Uma diocese que, tal como o país, tem vivido anos de caos com grupos rebeldes, grupos armados, que espalham violência e terror pelas populações. Já vamos falar um pouco sobre esta diocese, já vamos falar um pouco sobre este novo bispo, que é também um grande amigo da Fundação AIS. Mas antes disso, Catarina, por que razão é que a República Centro-Africana vive em permanente caos, vive situações de tanta violência? Bom, Paulo, a explicação está nos grupos armados que se têm combatido entre si, e para se perceber como é que se chegou aqui, Paulo, é preciso recuarmos até o ano 2013. Portanto, nessa altura, o então presidente, o Bozizé, foi afastado do poder pelo Xeleca, portanto um grupo armado maioritariamente muçulmano, que lançaram então a violência e o caos neste país. Portanto, em resposta a isto, Paulo, foram criados um pouco por todo o lado grupos de autodefesa, que são os autodenominados os anti-Balaka. E desde então, Paulo, tem sido assim, portanto, com a República Centro-Africana de facto a mergulhar verdadeiramente no caos e no terror. Portanto, e é neste contexto de violência que se deu então esta nomeação agora de Aurélio Gazera, um missionário carmelita, para bispo coadjutor de Bangassou. Ou seja,
ele vai ser o próximo bispo titular desta diocese. Exatamente, Paulo. Portanto, o Dom Aurélio Gazera vai então suceder ao Dom Juan José Aguirre, um prelado espanhol de Córdoba que atingiu o limite, portanto, e que para poder, limite de idade, claro, para poder estar à frente desta diocese. E a tomada de posse está já marcada para daqui a poucos dias, 9 de junho. Nós queremos acompanhar por aqui tudo isto e vamos hoje escutar uma mensagem que Aurélio Gazera nos enviou. Mas antes disso, importa de facto conhecer também um pouco como é que é a vida da diocese de Bangassou. E a primeira constatação é que se trata de facto, Catarina, de uma diocese gigantesca. Sem dúvida, Paulo, é de facto gigantesca. O Aurélio Gazera vai, portanto, para uma diocese enorme, mas também tem inúmeros problemas e dificuldades. Portanto, Bangassou tem 135 mil quilómetros quadrados, Paulo. Nós falámos aqui, portanto, Portugal tem, e como comparação, quando falámos da ilha de Mindanao, portanto, exatamente, como eu dizia, Portugal tem apenas 93 mil quilómetros quadrados. Portanto, é fácil perceber a dimensão. Uma diocese que é maior do que Portugal inteiro. Sim. É extraordinário. E esta diocese, importa também sublinhar isso, este ponto também tem sido palco, de facto, também dos confrontos de que falámos há pouco entre os grupos armados, os Seleca e os anti-Balaka. Sim, Paulo, e além disso há também todas as dificuldades que a Igreja tem com o seu trabalho, portanto, a começar, por exemplo, nas estradas, Paulo, que são inexistentes ou que estão praticamente inacessíveis, não é? Em péssimo estado, o que transforma qualquer viagem num verdadeiro pesadelo, Paulo. Ainda recentemente, no seu blog de internet, o Aurélio Gazera dizia que a viagem de 750 km entre as cidades de Bangui e Bangassou, portanto, são as duas cidades onde há missões carmelitas, leva vários dias, e isto se for na estação de seca, não é? Porque na estação das chuvas é praticamente impossível e pode ser de facto, pode se tornar de facto uma viagem quase impossível, não é? De chegar de uma ponta à outra. Para os caminhões, ele dizia que são essenciais, como sabemos, para o transporte de mercadorias entre as várias cidades. Portanto, estes 750 km podem demorar, por exemplo, 1 a 2 meses, Paulo. 1 a 2 meses para 750 km. Bom, já ficámos a conhecer um pouco desta realidade da República Centro-Africana. Estamos a falar então deste país, isto a propósito da mensagem que recebemos de Aurélio Gazera, missionário carmelita, que o Papa Francisco nomeou bispo coadjutor de Bangassou e cuja tomada de posse vai acontecer, como também já o dissemos, a 9 de junho. Uma mensagem que nos fala dos desafios da Igreja e também da ajuda que a Fundação AES tem dado a este país africano. Bonjour les amis, je suis le Père Aurélio, missionnaire en Centrafrique depuis une trentaine d'années et nommé dernièrement évêque coadjuteur de Bangassou au sud-ouest. La situation du pays, la Centrafrique, est toujours très fragile, avec des zones où les rebelles continuent à sévir et à faire la loi et les désordres, surtout les désordres, et avec une fragilité aussi économique et politique très forte. Le système éducatif est toujours très fragile, mais il y a aussi, à côté de ces difficultés, un pays qui est béni avec une église qui essaie de porter l'espérance à tout le monde, la charité et la foi, une église qui est béni aussi avec beaucoup de vocations, beaucoup de séminaristes, avec des célébrations très participées. Et donc, la difficulté ne freine pas l'enthousiasme des gens pour se mettre à l'écoute et à l'école de Jésus. Mais il y a beaucoup encore de travail encore à faire. Et dans l'Église en détresse soutiennent et accompagnent l'Église en Centrafrique depuis plusieurs années. Les besoins sont énormes et la présence de cette œuvre pontificale est précieuse parce que ça nous encourage à continuer à travailler toujours sur du support d'abord dans la prière mais aussi dans les œuvres. Pour ce que tout un chacun essaie de faire avec les séminaires, les catéchistes, les écoles, et tout ce que la fantaisie de la charité de l'Église en Centrafrique promeut dans ce pays.
je demande à tout un chacun vraiment de beaucoup prier pour la Centrafrique, pour l'Église, pour les jeunes qui sont très nombreux, plus de la moitié de la population en moins de 18 ans, de prier et de continuer à nous soutenir. Et je prie pour chacun de vous, pour tous ceux qui écoutent, pour tous les bienfaiteurs de notre grande œuvre qui est l'aide à l'Église en détresse. Merci, que Dieu vous bénisse. Foi o missionário carmelita Aurélio Gazera que está prestes a assumir a função de bispo coadjutor da Diocese de Bangassou. Outro país de África que exige também a nossa atenção é Moçambique. Nos últimos programas nós temos noticiado por aqui que a violência terrorista, especialmente no norte do país, na província de Cabo Delgado, tem vindo a crescer de forma alarmante e temos vindo a dar eco a diversos apelos, alguns mesmo dramáticos, por responsáveis da Igreja face ao evoluir desta situação. O que é que eles nos pedem? Pedem ajuda imediata, ajuda de emergência, porque há cada vez mais deslocados, há cada vez mais pessoas em fuga e a Igreja, nomeadamente a Diocese de Pemba, não tem recursos que permitam socorrer todas estas pessoas aflitas. E estamos a falar, Catarina, em milhares de pessoas. Sim, Paulo, como temos dito aqui nos nossos últimos programas, de facto, e tendo por base sempre os dados oficiais da Organização Mundial das Migrações, estamos de facto perante um novo fluxo migratório de pessoas, de um fluxo dramático, não é? De pessoas em fuga. E segundo esta organização, Paulo, e apenas em 2 semanas, entre o dia 17 de abril e 1 de maio, houve mais 50 mil novos deslocados. Portanto, entretanto, Paulo, e dadas as notícias que nós também continuamos a dar aqui semanalmente, estes dados provavelmente continuam a crescer, não é? Exatamente, até porque, como nós temos relatado aqui de forma exaustiva nos nossos programas, houve entretanto uma série de novos ataques, nomeadamente à vila de Macomia, e que também provocaram a fuga desordenada das populações para as matas. Exatamente, Paulo, e podemos dizer então que as notícias que vamos recebendo de Moçambique, de Cabo Delgado, são de facto alarmantes e que revelam que há uma nova ofensiva terrorista que está em curso e que aparentemente as forças de segurança não estão a ser capazes de conter. Portanto, ou seja, isto exige, Paulo, a nossa máxima atenção, a nossa máxima solidariedade para com esta população. Isso é uma boa deixa, digamos assim, para recordar que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma campanha de ajuda para Cabo Delgado, uma campanha de ajuda para a Igreja de Moçambique. Nós já vamos falar disso, mas para já vamos recuperar uma mensagem que nos enviou o Bispo de Pemba, Dom António Juliace, em fevereiro, quando a região foi palco de diversos ataques que provocaram o pânico nas populações e a fuga de centenas e centenas de pessoas. Pessoas que agora olham para nós e pedem socorro. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata
para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pemba. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado, ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pemba agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos das diversas formas a vossa ajuda com urgência e Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21 754 4000 ou visite a página na internet em fundacao-ais.pt. O Bispo de Pemba e o Padre Fonseca, que acabámos de escutar, apelam à solidariedade do mundo para com Cabo Delgado. Eles falam em pessoas aflitas, pessoas em fuga, relatam aldeias, dezenas de aldeias atacadas e destruídas, falam em capelas queimadas, falam em rostos atónitos com toda esta violência, falam em desespero e pedem ajuda. Dizem que, Catarina, há fome em Cabo Delgado. Sim, Paulo, nós de facto estamos perante uma catástrofe humanitária, portanto, que está a acontecer neste momento em Cabo Delgado. Portanto, a situação é de facto muito, muito má. Aquilo que nós escutámos agora do Bispo, do António Juliaço, ou por parte do Padre Fonseca, é de facto um exemplo do que nos dizem diariamente, as notícias que nos vão chegando diariamente de Moçambique. Portanto, o medo regressou de facto a Cabo Delgado e, neste momento, ninguém se sente em segurança nesta região, Paulo. E é neste contexto que a Fundação AES lançou então mais uma nova campanha que é, aliás, como o próprio nome da campanha diz, um SOS por Cabo Delgado. Sim, é de facto um SOS, é verdadeiramente um SOS por Cabo Delgado, Paulo. E eu quero, aproveito aqui esta oportunidade para dirigir a cada uma das pessoas que está lá em casa, que nos está a ver, para explicar e para pedir de facto este apelo para que sejam urgentes e que sejam solidários com esta população de Cabo Delgado. Precisamos mesmo de ajudar esta população, é preciso mesmo ajudar estas populações de Cabo Delgado, que, como nós já falámos aqui e temos falado praticamente todas as semanas, Paulo, são pessoas que de um momento para o outro ficaram sem nada, estão em fuga e que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio para poderem sobreviver. E por isso peço a quem está lá em casa para nos ajudar, para que nós possamos de facto ajudar a Igreja em Cabo Delgado, que está ao lado destes milhares de deslocados que precisam da nossa ajuda neste momento. Muito obrigada. Obrigado eu também, Catarina. Fica aqui este apelo forte da diretora da Fundação AIS em Portugal para a solidariedade de todos para com o povo de Cabo Delgado. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, mas importa recuperar ainda a mensagem que Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, nos enviou há 2 semanas. O bispo apela também à solidariedade para com o povo que sofre em Cabo Delgado e pede que essa ajuda seja toda ela canalizada através da Fundação AIS. Vamos então rever as palavras de Dom Diamantino Antunes. Caríssimos amigos e amigas, venho dar voz e apoio à campanha lançada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para apoiar a população de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Precisamos de socorro. É o grito à solidariedade para com a Diocese de Pemba, que está desde há anos na primeira linha na ajuda às vítimas da violência que assola aquela região desde 2017 e que infelizmente se intensificou nestes últimos tempos. De facto, desde o final do ano passado, dezenas de aldeias foram atacadas, houve pessoas raptadas e mortas, destruição das infraestruturas públicas, sociais e também infraestruturas da Igreja, nomeadamente capelas. Aumentou o número de pessoas deslocadas que deixaram as suas casas sem nada e precisam, neste momento, de tudo. Com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre,
A Igreja Católica tem feito um trabalho muito importante a favor desta população tão sofrida, dando-lhe apoio em comida, roupa, casa e acompanhamento espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, por favor, solicito-vos que possam continuar a abrir os vossos corações ao grito destes nossos irmãos, rezando por eles e apoiando com a vossa solidariedade aqueles que os ajudam. Deus vos recompense e abençoe pelo bem feito e que sem dúvida continuareis a fazer. Foi Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, a apelar à solidariedade de todos para com Cabo Delgado e a pedir para que essa ajuda seja canalizada através da Fundação AIS. Fica aqui a mensagem e o apelo a todos os que nos estão a acompanhar neste momento. Cabo Delgado está a viver uma situação terrível e precisa mesmo da nossa ajuda. E por falar em ajuda, é preciso recordar também que todos nós estamos, nesta altura do mês, a preencher a declaração de IRS. Há uma forma que é fácil e gratuita de ajudar a Igreja que sofre em todo o mundo. É verdade, Paulo, e a forma mais fácil e de facto gratuita com que podemos muito concretamente ajudar a minimizar o sofrimento de todos estes cristãos que são perseguidos, que vivem em países onde a situação é dramática e precisam de ajuda para a sua sobrevivência, é através então da consignação de 0,5% do nosso IRS, Paulo. Portanto, ao fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS, consignando o nosso IRS, 0,5% do nosso IRS, para a Fundação AIS. Com este pequeno gesto, Paulo, que não custa absolutamente nada, podemos de facto fazer a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas que precisam de nós para poderem sobreviver. Muito bem, obrigado, Catarina. É muito fácil, é só fazer uma cruz, mas como preencher a declaração? Para não haver qualquer dúvida como fazer isto, nós vamos agora ver um pequeno vídeo que explica como fazer esta consignação de 0,5% do IRS a favor da Fundação AIS. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio à nossa solidariedade, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.